Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Larissa e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre sistema respiratório. Vem comigo! Ó, tia Larissa, eu fiz aqui um desenho para vocês. Não é bonito, mas é um pouco didático, né? Para a gente entender um pouco mais como é que acontece o mecanismo de respiração, quais são as estruturas que são importantes para que isso aconteça, seus órgãos, não é isso? Então, vamos começar pela parte inicial, é lógico, por onde é que o ar entra no nosso corpo, né? Pelas narinas. Nós temos dois orifícios, que são os orifícios nasais, por onde o ar passa. Então, tanto pelo nariz como pela boca, nós podemos respirar. Mas o local correto seria pelo nariz. Mas por quê? Quando você tem a entrada do ar pelo nariz, pela essa abertura aqui, o ar ele vai entrar nas fossas nasais, que seria essa parte aqui, onde você vai encontrar estruturas que são chamadas de conchas, porque são divisórias que existem aqui dentro, onde você vai ter a circulação desse ar. O ar será jogado e circulado aqui dentro. Tá? Além disso, você vai encontrar pelos que estão aqui na entrada das narinas que auxiliam na proteção, né, do seu corpo, porque podem entrar micro-organismos quando você está inalando e esses micro-organismos podem ficar presos nesses pelinhos que a gente tem no nariz, logo no começo do nariz, certo? Mas quando a gente parte para a parte interna, você vai encontrar outros pelinhos, micropelos, que ajudam a produção de muco, certo? E são tipo de cílios que a gente encontra. E esses cílios, eles vão estar presentes tanto nessa parte aqui inicial, quanto na parte final, traqueia e tudo mais. Você vai encontrar nos brônquios esses cílios que também ajudam na produção de muco e também para levar esse muco para expelir partículas que foram inaladas, ou seja, é um mecanismo de defesa natural que o seu corpo tem, a criação desse muco. Bom, então se eu consigo produzir esse muco, como é que esse muco ele não volta? Porque quando ele chega na parte da garganta, veja, ele vai ser engolido. Então a gente não percebe, mas a gente engole esse muco que é produzido nas nossas vias respiratórias, certo? Que é importante para a proteção, então, desse sistema respiratório. Ok, então saindo da cavidade nasal, onde a gente encontrou aí as suas divisórias, as conchas nasais, então você vai passar pela laringe. Antes da laringe, veja que eu coloquei uma setinha vermelha para mostrar para vocês que existe um mecanismo aí de proteção, tanto para o teu sistema respiratório e auxilia também o sistema digestório, que é uma portinha, costumo falar que é uma porta, porque ela abre e fecha no momento exato. Caso você precise respirar, ela vai abrir. E é essa chamada de epiglote, situada aqui na glote, tá? Ela se abre, então ela vai abrir e o ar vai passar por essa estrutura aqui, ó. Passou para a laringe, tá? Quando está fechada, a epiglote fechada, então o ar não vai sair, não vai passar por aqui. Então o que é que vai passar? Alimento. Então o alimento vai, então quando ela abrir, o alimento vai passar aqui para outra estrutura. Não vai entrar na laringe, vai entrar na faringe, certo? Bom, então a epiglote é de grande importância porque ela ajuda a impedir o engasgo. Bom, então por que a gente engasga? Porque ela não é 100%. Você deve também ter muito cuidado
no momento em que está se alimentando. Porque se você se alimenta no momento que está comendo, você fala, então a fala, ela precisa de quê? De ar. E é o que acontece, esse ar que está saindo dos seus pulmões, ele está voltando por aqui, ó, e ele vai passar pela laringe e vai passar pela essa abertura que é a epiglote, vai abrir. Se no momento você está se alimentando, o alimento vai entrar na laringe. Isso não é interessante porque vai então induzir o seu engasgo. E pode ser engasgo com qualquer coisa, né? E é muito perigoso. Então lembre-se disso, tá? A epiglote é muito importante para evitar o engasgo, é uma portinha importante. Então, aqui, ó, na laringe, depois que a gente passa pela epiglote, você vai encontrar as suas cordas vocais, que servem sim para você produzir sons. E esses sons são produzidos por conta do ar que sai dos seus pulmões e que faz com que as suas cordas vocais se movimentem. E esses movimentos produzem um som auxiliado, claro, com o auxílio da língua e da boca, os movimentos que os seus lábios fazem. Então, tudo isso é um mecanismo para a sua voz, que está ligado sim também com a respiração. Quanto mais você fala, você está fazendo com que o ar então faça esses movimentos nas suas cordas vocais. Então, abaixo da laringe, observe aqui que você vai encontrar o que mais? A traqueia, que é um tubo, como se fosse um tubo sanfonado, né? Mas isso aqui é um tubo cheio de anéis, cartilaginoso, e ele vai até o encontro aqui dos pulmões, tá bom? Então, a gente tem 2 pulmões, ok? Agora, você pode observar que o pulmão direito é maior que o pulmão esquerdo. Mas por quê? Porque você vai ver que o coração ele está instalado numa posição em que ele ocupa a maior parte aqui do pulmão esquerdo, né? Então, por isso que ele tem também esse tamanho. Ele é menor e ele tem essa abertura aqui, ou um encaixe, na verdade, né? Um encaixezinho para o coração se abrigar aí, tá? Então, existe essa diferençazinha. Então, passou o ar pela traqueia, a traqueia então vai começar a diminuir seu tamanho. Já no interior do pulmão, essa traqueia se torna um brônquio. Então, essa parte aqui mais espessa, né, mais grossa, a gente chama de brônquios. E aí ele vai se bifurcando, né? Os brônquios, você viu que a traqueia se bifurcou e virou brônquio já dentro do pulmão. Depois, esses brônquios, você vai encontrar os bronquíolos, que são ramificações dos brônquios, como se fossem galhos de árvores, né? Exatamente. E por fim, depois que os bronquíolos terminam, vocês vão encontrar os alvéolos pulmonares. Eu desenhei aqui acima, parecem cachos de uva, né? E é justamente aí, dentro do alvéolo pulmonar, que vai ocorrer as trocas gasosas, que é exatamente a troca do gás carbônico pelo oxigênio. E o que isso é importante? Porque você vem com a troca lá do seu sangue venoso pelo sangue arterial, que foi tudo isso ocasionado lá no seu coração, certo? Então, preste atenção que aqui é a parte de maior importância quando se fala em troca gasosa. Onde é que ocorre? Nos alvéolos pulmonares. E essa passagem, essa troca aí é feita por difusão, ok? Que é um transporte passivo. Quem lembra de transporte passivo e quem não lembra, passa lá no vídeo que eu fiz para vocês lá sobre transporte também, tá bom? Então, vamos continuar. Bom, tia, então você colocou aí todas as estruturas, bonitinho, mas tem outras coisas aqui que a senhora não falou. Por exemplo, a senhora puxou uma setinha e falou que existia uma tal de pleura.
O que é isso? A pleura é, na verdade, é um conjunto de membranas. São duas membranas que a gente tem no pulmão, que ela reveste. Tem a mais externa e a mais interna. A pleura, na verdade, ela protege o nosso pulmão e entre essas duas membranas existe um líquido que tem um movimento, né? Ele faz esse movimento, até porque quando a gente inspira, a gente coloca todo o ar dentro do pulmão. E quando a gente expira, a gente libera todo esse ar. Então o pulmão ele está sempre com esse movimento, né? Cheio e seco. E, claro, que entre essas duas membraninhas, a gente tem um líquidozinho, que é um líquido pleural, que auxilia, então, para que essas membranas elas não se choquem e que tenha essa maior maleabilidade, né, quanto ao movimento pulmonar, certo? E quando a gente fala em movimento pulmonar, a gente não pode esquecer de um músculo que é muito importante para que esse movimento aconteça. Qual é o nome desse músculo? É o diafragma. Olha aqui, diafragma. Tem muita gente que nem lembra que tem isso, mas a gente tem e é muito importante, porque é ele que faz com que o pulmão tenha esse movimento de inspirar, expirar, inspirar, expirar. Então ele tem as contrações que auxiliam aí no movimento pulmonar. Além dele, vocês também vão encontrar outros músculos que são importantes aí para esse movimento. Ó, a nossa caixa torácica, por exemplo, ela vai expandir e depois ela vai comprimir, né? Regride aquele movimento. E quais são os músculos que são responsáveis por esse movimento? Porque tem que ter um músculo para isso acontecer, né? A gente chama de músculos intercostais, certo? Então são esses músculos que vão auxiliar aí nesse movimento do seu pulmão. Importantíssimo para que a respiração aconteça, tá? Então, vamos só repassar o que a gente falou. Então, sistema respiratório começa nas narinas, cavidades nasais, né? Depois a gente vai passar pela faringe, pela epiglote, né? Que é a portinha de abertura, né? Abertura e de fechamento. Depois, laringe, cordas vocais, né? Passando para a traqueia se bifurca e aí você vai ter os brônquios e os brônquios também se bifurcam, você vai ter partes menores, né? Que são os bronquíolos. Daí, dos bronquíolos, você vai passar para a parte dos alvéolos pulmonares, que é exatamente aí onde acontecem as trocas gasosas. Isso, por difusão, não esqueçam disso, por difusão. Ok, e que existe uma dupla película, né? Que é a pleura, que ajuda, então, nesses movimentos aí para proteção do pulmão, tá? E que ainda existem músculos que são responsáveis pelos movimentos pulmonares, né? Por essa questão de você conseguir expandir a caixa torácica ou comprimir, certo? Então, diafragma e músculos intercostais, certo? Tudo jóia para vocês? Deu para entender direitinho? Não esqueça de deixar aí o seu comentário, o seu joinha e continua seguindo a gente. Se não se inscreveu, se inscreve aí no canal, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchauzinho!